Bem, gente, sexta-feira, hoje, uma sexta-feira 13, uma sexta-feira infame pelas coisas que estão acontecendo com o povo palestino na faixa de Gaza. Muita gente está dizendo que não, que tudo isso é uma reação de Israel. Na verdade, não. Na verdade, o ataque do Hamas, sim, que é uma reação de um segmento do povo palestino. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar, principalmente para quem tem um pensamento mais progressista, que precisam de fortalecer grupos como os nossos, que vêm tentando trazer informação sobre um ponto de vista progressista. Gente, veja bem, o que está acontecendo é um genocídio. Não há um outro nome para se dar a esse tipo de acontecimento, que isso é muito grave. A imprensa mundial precisa estar falando a verdade sobre o que está acontecendo. E, de fato, não estão falando a verdade. Repudiamos, todos nós repudiamos os ataques terroristas do grupo Hamas sobre a população civil, isso é evidente. Mas isso é uma reação. Na verdade, o povo da Palestina, que eram os filisteus, na época da Bíblia, que os fatos bíblicos foram escritos, vem sofrendo perseguições do povo de Israel. O povo de Israel chegou, fugido do Egito, já dizendo: olha, meu Deus disse que essa terra é minha. E é nisso que eles acreditam até hoje, que Deus disse para eles que aquela terra é deles, então eles não aceitam dividir essas terras com o povo palestino, que são os verdadeiros donos. Porque na diáspora, nos anos 70 depois de Cristo, onde todos os judeus saíram e se espalharam pelo mundo e tomaram cuidado de não se misturar com outros povos, tomaram cuidado de não se misturar com os outros povos. Então, a partir daí, aquele território foi tomado, sim, pelos povos palestinos, pelos povos árabes. Inclusive, enfrentaram já no século X, algo em torno do século X, as cruzadas, que eram grupos de pessoas que saíam da Europa para expulsá-los daquela terra. Venceram com a ajuda de Saladino e outros grandes líderes que o povo palestino, o povo muçulmano tinha naquela época. Então, aí tem os sírios, que eram muçulmanos também, alguns sírios que eram muçulmanos, né? E outros grupos também, além do próprio povo árabe. Então, eles resistiram, vieram resistindo. Quando chegou em 1947, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, isso inclusive no voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né, foi criado, sim, o Estado de Israel, dentro do Estado que era da Palestina. O Estado foi muito bem dividido pela ONU, que já era um golpe muito profundo contra o povo palestino, mas ainda assim o território foi dividido. Cisjordânia ficou para a Palestina e o restante ficou para Israel, inclusive com a capital em Tel Aviv, não em Jerusalém. Jerusalém ficou na época para os palestinos. Só que de pouco a pouco foram se tomando os espaços dos palestinos e jogando os palestinos para um território que eles vivem hoje na faixa de Gaza, que é um território mínimo, que tem aproximadamente 40 quilômetros de extensão. Por uma metade desse território tem 8 quilômetros de largura, outra metade 12 quilômetros. Então, uma média aí de 10 quilômetros por 40. É ali que vive milhares de palestinos. Agora, com essa guerra, foi cortado água, foi cortado luz, barcos de pescas foram destruídos, quer dizer, estão largando o povo a própria fome, para morrer de fome, para morrer de sede. Isso é o caráter do povo de Jerusalém, isso não, de Israel, isso não tem como contestar. A imprensa aqui criticou demais o povo palestino por esse ataque do Hamas. Por esse ataque do Hamas, o povo palestino foi duramente criticado pela imprensa. Agora a imprensa começa a entender que não é bem assim. Inclusive agora, um jornalista da Reuters foi assassinado por tiros de Israel em direção ao Líbano, que é o norte, né, que não deveria ter nada a ver até agora com essa situação que está acontecendo com o povo da Palestina. Então, esse grito que o mundo tem que dar em defesa da Palestina, em defesa da vida. Por isso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava certo lá na guerra da Ucrânia, né, que disse que era necessário a paz, discutir a paz, e agora está mais certo ainda, porque continua falando de paz num momento em que centenas de milhares de mulheres, crianças, pessoas inocentes, anciões, pessoas já sem condições de grandes mobilidades em curto espaço de tempo, vão morrer. Essa é a verdade. Foram dados prazo de 24 horas para que todas as pessoas que estão no norte de Gaza sejam empurradas para o sul de Gaza, em direção a quase já na porta para o Egito. Esse prazo já está vencendo.
Dando esse prazo, acontecerá sim, é provável que aconteça, um bombardeio na cidade. As pessoas, tem muita gente viva ainda embaixo dos escombros, com certeza, dos escombros dos ataques que foram feitos agora. Tem muita gente viva ainda. As pessoas vão largar os seus familiares que estão embaixo das pedras, que ainda têm esperança de encontrar essas pessoas com vida, vão abandonar para fugir. Eles não vão abandonar para fugir dos ataques dos israelenses. Vai morrer muita gente, muita gente. O mundo tem que estar atento a isso. Israel vai provocar um genocídio dentro do território de Gaza. Lembrando que todo o território de Israel era dos palestinos, até 1947, quando a ONU resolve criar o Estado de Israel dentro do Estado palestino. Aí foi dividido, o Israel, não contente com isso, tomou tudo, começou a invadir tudo, teve a guerra dos 6 anos, dos 6 dias, que aí Israel passou a tomar conta de um território maior ainda. Depois, em 1973, houve uma outra guerra, que foi a Guerra do Dia do Perdão, que também, a partir daí, Israel passou a tomar conta de um território maior ainda, e vem sempre tomando conta, invadindo, fazendo acampamentos em áreas do povo palestino, e jogando o povo palestino para uma faixa de casa, uma faixa pequena, como eu falei agora há pouco, que abriga centenas de milhares de pessoas. Então, gente, vai acontecer um genocídio, e esse genocídio, a gente, evidentemente, que está na conta, assim, do povo de Israel, de Israel, da nação Israel, e com colaboração, né, de Estados Unidos, de França, de Inglaterra e de outros grandes países capitalistas que apoiam, contrário ao povo palestino, que apoiam para que o povo de Israel seja dono daquela terra que sempre foi do povo palestino, que o povo palestino que vivia ali, perdeu tudo, perdeu sua terra e agora está perdendo a sua vida. E tem gente batendo palma. Aqui no Brasil, inclusive, esse pessoal nosso da extrema-direita, que são ligados a Israel, que ninguém sabe por quê, por uma questão religiosa, que os israelenses nem cristãos são, nunca apoiaram Jesus Cristo, mas pela tradição religiosa, acredita-se que Jesus Cristo voltará e resgatará esse povo de Israel, e a partir daí também eles serão resgatados. Olha que coisa estúpida, gente. Nós estamos em 2023. Estamos acreditando em uma tradição religiosa de 2000 anos atrás, enquanto as crianças estão morrendo de fome. Vamos levar em conta toda essa tradição religiosa. Eu tenho certeza absoluta, que Jesus Cristo, que o povo nosso cristão adora entre aspas, que na verdade nem adora tanto assim, que Jesus Cristo está do lado do povo palestino, que Jesus Cristo sempre esteve do lado dos mais fracos, das pessoas oprimidas, com certeza. Então, a gente cansou de ver esse povo, inclusive, que se diz patriota brasileiro, balançando as bandeiras de Israel, balançando a bandeira dos Estados Unidos com a nossa própria bandeira no chão. E aí eles querem que o Brasil defenda Israel. Não há como. Ninguém vai defender Israel, a não ser talvez França, a não ser talvez Inglaterra e Estados Unidos. Ninguém pode defender um genocídio, o genocídio que está acontecendo. Mais de 3 mil pessoas já morreram, vai morrer muito mais. Tomara que Israel deu um prazo maior para que essas pessoas sejam retiradas do norte de Gaza, o mínimo território que sobrou, que já está sendo destruído e que vai ser destruído ainda mais. É necessário que o mundo agora aponte o dedo para Israel, para que haja paz, um começo de paz, e que tudo seja resolvido, como Yasser Arafat, nos anos 70 e anos 80, tentou fazer, resolvido dentro da ONU, através de um diálogo, mas fracassou. Infelizmente fracassou, porque Israel não quer dialogar. Israel se acha o dono do território e não quer que o palestino pise nesse solo que eles chamam de sagrado. Bem, gente, fica aqui meu desabafo em relação a isso, torcendo para que tudo aconteça da melhor forma possível, principalmente para os pobres, as mulheres, as crianças da Palestina, os trabalhadores que perderam suas embarcações, que faziam pesca, tudo destruído. Tomara que aconteça tudo da melhor forma possível para sair dessa confusão terrível que está acontecendo no Oriente Médio. Fico por aqui.
Mas eu quero reforçar aquele meu pedido para que você se inscreva no canal, para que você curta o vídeo, compartilhe e comente, mas principalmente que vocês se inscrevam e que vocês curtam o vídeo para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui em prol da democracia, em prol de uma nação brasileira mais solidária, em prol também de um mundo mais solidário. Um grande abraço a todos, principalmente ao povo palestino.